Boa noite, queridos, a paz. Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Então esse é o Deus que nós servimos, é um Deus bem presente, é um Deus que está conosco. E hoje eu quero convidar você a adorar comigo aí da sua casa, onde você estiver, e entronizar a presença do Senhor. Deus é entronizado, a presença do Pai é entronizada em meio aos louvores do seu povo. Então vamos entronizar juntos a presença de Deus, atrair a presença manifesta de Deus, a graça, o favor do Senhor. E eu creio que Ele tem grandes coisas para operar hoje em mim e em você. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Obrigada, Pai. Nós queremos Te adorar, glorificar, exaltar o Teu nome. Só Tu és digno de ser adorado. Entronizar a Tua presença. Sabemos que os anjos estão constantemente cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e nós queremos nos unir a eles nesse momento, Senhor, e adorar a Ti, Senhor, do nosso coração, não apenas de palavras, mas com o nosso coração, Senhor, com a nossa alma, que a nossa alma, Senhor, Te adore. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Tantos são os Seus benefícios, Senhor, para as nossas vidas. O Senhor nos perdoou, nos lavou pelo sangue de Jesus, nos libertou das garras de Satanás. Obrigada, Pai, pela Tua obra nas nossas vidas. Nós sabemos e cremos que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para terminá-la em cada um de nós. Tu és fiel, Senhor, Tu és soberano, Tu és inabalável, Tu és digno, Senhor. Oh, Tu estás aqui entre nós, Senhor. Aleluia. Te adoramos.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, fiel em todo tempo, sua natureza é eterna bondade.
adoraremos para sempre, Senhor. O nosso louvor é teu, a nossa adoração é tua, o nosso coração, nossas vidas pertencem a ti, porque nós somos comprados por um grandioso preço, o preço do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, obrigada, Senhor, nós te adoramos, te entregamos toda a glória, todo o poder, toda a soberania é tua, Senhor. Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Como é bom estarmos aqui juntos nesse culto. Embora nós estejamos aqui e vocês em casa, mas em breve, muito em breve, estaremos todos juntos presencialmente. Amém? E apesar de toda essa situação, de estarmos, tendo os cultos dessa maneira, sabia que a igreja ela não está parada. Ontem nós conversamos isso, na live que nós tivemos de oração. A igreja não está parada, a igreja não está pausada. Nós não estamos esperando tudo isso acabar para sermos igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E sabe que nós sabemos que tudo isso vai passar, mas é para um momento como este que o Senhor nos chamou. Então você estando na sua casa, você estando no seu trabalho, não importa, nós somos a igreja do Senhor. E nós fazemos a diferença nessa terra, nós brilhamos nessa terra, a igreja continua forte, mais forte do que nunca. Amém? Então nós não paramos, queridos, nós continuamos, e é com esse entendimento que nós vamos ofertar e dizimar essa noite. Nós continuamos, nós estamos acelerando. Amém? E nós vemos o mundo com medo, muitas vezes estocando comida, indo nos supermercados, mas sabe que nós não precisamos ter medo. Eu gosto muito de uma passagem, um texto que eu quero ler aqui com vocês, que está lá em Salmos 37. Salmos 37, versículo 25. Olha o que Davi diz aqui. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Aleluia, aleluia. Nós não iremos, nada irá nos faltar, queridos. Nós precisamos confiar nisso e ter essa certeza, nada irá nos faltar. É esse Deus o qual nós servimos, que nos supre de todas as formas. Amém? Não precisamos temer. Nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia! Nada irá nos faltar e nós iremos abençoar. Abençoar. Amém? Vamos agora ofertar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos colocar aqui na tela a conta para vocês fazerem isso. Fiquem livres. Antes eu quero orar com vocês. Pai, obrigado, Pai. Nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas de coração a Ti. Nós não estamos parados, Pai. Nós somos a igreja do Senhor. Conte conosco para as suas obras, para tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor deseja estabelecer nesse momento aqui na terra. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Nós declaramos eles superabundando em todas as coisas. Aleluia. E obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Senhor.
Graça e paz, como vão, amados? Tudo bem? Boa noite. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o caráter de Deus, né? Porque muitas pessoas, muitas vezes, muitos pensam que conhecem a Deus, que sabem como Deus pensa, que sabem quais são as decisões que Deus toma, baseado no que Ele toma tais decisões, qual é a nossa parte nisso. Nós temos que conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, como Ele pensa, quem Ele é. No meio de tantas perguntas, quantas dúvidas estão surgindo entre as pessoas hoje em dia? Quantas dúvidas têm surgindo? Pessoas mergulhadas em preocupações, pessoas mergulhadas em diversas informações, muitas coisas chegando até elas, mas o que realmente importa é saber aquilo que Deus diz e aquilo que Deus pensa, porque muitas dessas informações que estão chegando, elas são totalmente diferentes daquilo que Deus diz em sua palavra. Eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, muito obrigado, porque é a sua palavra que vai ser ministrada. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que vem do alto. Nós não buscamos sabedoria que vem de homens, sim sabedoria que vem do alto, do Senhor. Isso não é uma palestra, Pai, mas sim a sua palavra que está sendo ministrada. É o poder de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, que habita em nós e que se move livremente em nosso meio. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado e pela revelação, Pai, que o Senhor vai trazer para nós essa noite. Eu te agradeço por corações desejosos e receptivos, Pai, para receber de Ti a sua boa e incorruptível semente, desejosos por guardar, Pai, por entender quem o Senhor é, por buscar conhecê-lo, por desfrutar de todo esse seu cuidado, do seu carinho, do seu amor por nós. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes pessoas podem se perguntar por que tantas coisas ruins acontecem, estão se intensificando nesse momento. Onde Deus está, que não vê tudo isso, por que Ele não faz algo? Essas perguntas, irmãos, elas são feitas por pessoas que não conhecem a Deus, mas pensam conhecê-lo. Sabe, você olhando para mim, dessa maneira superficial, você não tem como você me conhecer. Você pode falar qual é a cor do meu cabelo, você pode falar qual é os aspectos da minha fisionomia, mas você não é capaz de falar qual que é o lugar favorito onde eu passo minhas férias, qual é a minha cor favorita, porque você não tem intimidade comigo, nem todos. Aqueles que têm mais intimidade comigo, com certeza vão saber isso. E com Deus é da mesma forma. Se você não tiver intimidade com Deus, se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos conhecê-lo. Nós não vamos saber quem Ele é e como Ele pensa. E qual é a melhor forma de nós conhecermos a Deus, sabermos o que Ele pensa, nos aproximarmos dEle e agirmos da forma correta? É pela sua palavra. Sua palavra escrita foi deixada para nós. A Bíblia nos fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Sabe, essa palavra inspirada, no original grego, ela quer dizer a respiração de Deus. É como se Deus ele tivesse, o seu próprio hálito estivesse na palavra. A sua vida está presente aqui. Ela foi inspirada por Ele. Todo o seu ser está contida na sua palavra. E nós desfrutamos disso. Eu sempre gosto de falar, nós sabemos que Deus ele é atemporal, Ele não tem início, meio nem fim, Ele é. Mas eu gosto de falar, entre aspas, que Deus ele não perderia seu tempo deixando essas escrituras para nós, se não fosse realmente importante. É o nosso manual de conduta. É como nós conhecemos a Deus, nos aproximamos dEle com intimidade, para saber quem Ele é, como nós devemos nos comportar, porque nós sabemos que nós fomos tirados de um império das trevas. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não têm mais
Satanás como seu senhor. Ele foi retirado desse império maligno de morte e escravidão e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, é onde nós estamos em Cristo Jesus. E nesse reino existem formas de que nós nos comportamos, formas como nós agimos, e é de acordo com o que Deus diz em sua palavra. Amém? A pergunta que nós devemos fazer é: onde eu estou? Perto de Deus ou longe de Deus? Qual é a minha posição em relação a Ele? Porque Deus, Ele está no mesmo lugar que Ele estava há 20, 30, 200, 100 anos atrás. Nós devemos saber onde nós estamos, perto do Senhor, em comunhão com Ele ou longe dEle, ouvindo a sua voz, recebendo das suas instruções, desejando obedecê-lo, perseverando na fé, honrando aquilo que Ele diz e o que Ele espera de nós, buscando Ele de todo o coração, como Jeremias nos ensina. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A palavra de Deus, ela é imutável. Ele dá as instruções e Ele se compromete em ser responsável em cumpri-la. Nunca ela vai voltar vazia. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não é? Então, muitas perguntas têm surgido, como eu falei. Ele não mudou, mas então, por que não estão acontecendo curas agora? Por que Ele não tem curado a todos? Vamos ver um pouco disso. As Escrituras, elas nos mostram que todos aqueles que foram até Cristo Jesus receberam tudo aquilo que buscaram. Aí está a diferença. Você vai até Cristo Jesus. Você se move e vai até Ele. Porque a Bíblia nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 nos ensina, ela diz que a fé é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você ainda não viu. A esperança te move e te tira da condição de onde você está de estática e te faz se mover até Deus, porque você espera que Ele vai fazer alguma coisa. Mas a esperança, ela não move Deus, o que move é a fé. Mas para que você se mova em fé, primeiro você espera e você crê nele, que Ele vai fazer por você. E você vai até Ele. A Bíblia nos mostra, e se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que todos foram até o Senhor. Todos se moveram e foram para perto dEle, para receber aquilo que estavam buscando. A diferença é a maneira como nós nos comportamos. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam diligentemente. Veja que tem uma condição. Aqueles que creem nele, creem que Ele existe, que Ele é bom, que Ele recompensa aqueles que o buscam, mas que o buscam diligentemente. Tem uma forma, tem uma condição. Ser diligente é ser alguém que o busca com zelo, com amor, alguém que vai até o Senhor com toda expectativa, com a certeza de que vai receber aquilo que está buscando dele, e que o busca incansavelmente, que quer se aproximar dele, que deseja conhecê-lo, que quer se tornar íntimo dele. Sabe, irmãos, Deus, Ele é bom o tempo todo. A Bíblia diz que em Deus não existe nenhuma treva, nenhuma variação de humor, que Ele é bom. Jesus Cristo, Ele veio para revelar quem é Deus, exatamente. E você vê nas Escrituras Jesus Cristo só fazendo coisas boas. Certa vez um jovem chegou até Jesus e falou assim para ele, aquela passagem muito conhecida, onde o jovem rico,
Ele vai até Jesus e pergunta: mestre, bom mestre, ele fala para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde assim para ele: por que você me chama bom? Se só tem um que é bom, que é Deus. Jesus, ele veio revelar Deus. Ele não estava buscando glória própria, mesmo ele sendo bom. Ele era bom, ele é a expressão exata de Deus. E diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente, como eu falei. Mas é porque ele veio mostrar quem é bom, que é Deus, porque muitos tinham, e têm até hoje, uma impressão errada, uma imagem e uma opinião errada de Deus, de quem é Deus realmente. E olhando para Jesus, nós vemos exatamente quem Deus é. Ele é bom o tempo todo, e Ele te ama, e Ele me ama. Aleluia! Não basta pensarmos que é simplesmente crer que Deus existe, crer na existência de Deus. Lá em Tiago 2,19, diz assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Não basta sabermos ou dizermos que cremos que Deus existe. Isso não vai mudar nada. Nós temos uma atitude para com Ele. Quando nós nos aproximamos de Deus, tem a nossa parte de fazer. Tem a nossa busca e o nosso interesse em querer conhecê-lo, em querer nos aproximar dele, principalmente para vivermos de uma forma diferente, para termos coisas e transformarmos situações em nossas vidas. Nós dizermos que crer sem fazer algo para o Senhor, sem ter uma ação correspondente, nós não vamos alcançar aquilo que estamos buscando dele. Precisa da nossa parte. Precisa que nós façamos algo para que recebamos algo do Senhor. Deus, ele nos ama, e toda a misericórdia, todo o seu amor já foi derramado. A maior prova disso, irmãos, a maior prova disso foi ele ter enviado o seu próprio Filho para morrer por mim e por você, quando nós não merecíamos. Quer prova maior de amor do que essa? Quer prova maior de caráter bom do que esse? Quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, a Bíblia fala, éramos separados dele. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para que essa comunhão fosse estabelecida novamente. E hoje nós temos livre acesso a Ele. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado. Nós podemos buscá-lo, encontrá-lo, conversar com Ele em todo tempo, conhecê-lo mais a todo momento. Não existe mais impedimento nenhum. Por que não fazemos isso muitas vezes? Porque julgamos a Deus sem conhecê-lo. Colocamos muitas coisas na conta de Deus sem ser Ele que é o responsável por isso. Não é correto. O que Ele fez por nós é muito grande. E o que Ele faz por nós até hoje também é. Nós precisamos conhecê-lo intimamente, mergulhar nisso, saber quem Deus é, para viver com Ele, desfrutando de tudo aquilo que já é nosso, aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós naquela cruz. Vamos ver alguns exemplos de pessoas. Existem muitos, irmãos. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que existem muitos. Em João fala que se todos os milagres que Jesus Cristo fez, realizou enquanto homem aqui na terra, fossem escritos em livros, o planeta todo, a terra toda não seria capaz de comportar todos os livros relatando esses milagres, esses feitos bondosos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Lá em Lucas 5,18, diz que 4 amigos se aproximaram de Jesus, com um aleijado, carregando um aleijado na maca. Existia tantas pessoas ali que eles não conseguiram entrar. E eles baixaram esse homem pelo telhado da casa. E ele foi colocado diante de Jesus. E Jesus se compadeceu daquele homem. Ele disse: seus pecados estão perdoados.
Eles foram até Jesus crendo que poderia ser, o amigo dele poderia ser curado. E no mesmo instante, Jesus fala, levanta a tua maca, pega a tua maca e vai para casa. E ele pega, curado instantaneamente, porque ele creu em Jesus. Eles saíram, aqueles 4 amigos, a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé que eles tinham, ele observou isso. É a fé que move Deus, irmãos. Conhecendo a Ele, confiando nele. Lá em Marcos 5:24, diz de uma mulher que padecia de fluxo de sangue, se eu não me engano, há mais de 18 anos. Ela padecia com fluxo de sangue contínuo, não parava. Ela já tinha padecido a mão de muitos médicos. Essa mulher sofria, eu creio que ela sofria dores e fraquezas constantes. Ela não tinha cura. Os homens não conseguiam encontrar uma cura para ela. E diz que essa mulher foi até Jesus, porque ela creu que se ela somente tocasse em suas vestes, na orla das suas vestes, ela seria curada. E exigiu algo muito intenso dessa mulher, para ela sair daquela zona de conforto. Ela poderia, pelas leis da época, morrer apedrejada, porque naquela época uma mulher que saía com esse fluxo de sangue, ela era considerada impura, ela não podia tocar em ninguém. Se ela tocasse em alguém, eles tinham o direito de apedrejá-la naquele momento. Mas ela teve fé e falou, não importa, eu creio que eu vou ser curada por ele, porque ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela passou a conhecê-lo e ela creu em tudo aquilo que ela ouviu dizer. A Bíblia não diz que ela viu algum milagre acontecer na frente dela. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e passou a conhecê-lo e crer nele. E isso a moveu. E isso fez com que ela recebesse aquilo que ela estava buscando do Senhor. Em Mateus 9,18, diz da filha de Jairo, também muito conhecida, diz que Jairo, ele era alguém muito influente naquela época. E diz que ele era o líder da sinagoga. E ele, como líder da sinagoga, ele era um opositor de Jesus. Ele era um opositor daquilo que Jesus estava fazendo, porque provavelmente ele era fariseu. Então, olha só o que acontece. Ele já havia visto as coisas que Jesus tinha feito. Via as multidões indo até Jesus e buscando a ele. E quando a filha dele morreu, quando a filha dele não tinha morrido ainda, mas ela estava muito doente. A palavra no original, quando aquela menina estava naquela condição, diz que ela estava tendo dores horríveis. Dores horríveis, e o pai dela estava vendo aquilo. E ninguém conseguia curar aquela garota. E ele se despiu de todo aquele orgulho, de toda a sua condição orgulhosa de opositor, e ele foi até aquele que poderia ajudá-lo, e diz que ele caiu aos pés de Jesus de joelhos, buscando ajuda, daquele que realmente poderia ajudar. Só ele poderia ajudá-lo. E ele se ajoelha e pede ajuda para Jesus. E Jesus fala, sim, eu vou. E nós sabemos que no meio do caminho, acontecem algumas coisas, e a filha dele morre. E ele olha para Jairo e fala, não tema, crê somente. Continue confiando em mim, porque você não vai ser decepcionado. E ele vai na casa daquela menina já morta. Porque, irmãos, para Jesus não existe nada difícil. Jesus ele pode curar uma gripe, um câncer, ressuscitar uma pessoa de 4 dias, ou mais, como aconteceu com Lázaro. Ele vai, ele impõe as mãos sobre aquela garota, e ela ressuscita, sã, completamente curada e devolvida aos seus pais. Tem também a passagem do cego Bartimeu, que está lá em Marcos 10:46, que fala de um cego que estava à beira do caminho, e ele ouviu que Jesus estava passando,
Ele ouviu uma multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Ele era cego. E aí falaram: é Jesus que está passando aqui. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas foram lá e censuraram ele. Quantas vezes, irmãos, isso pode acontecer conosco, ou já tem acontecido conosco? Quantas vezes, quando nós clamamos e vamos buscar no lugar certo, somos discriminados e somos censurados, falando: você vai crer nisso mesmo? Você acha que isso vai dar certo? Será que isso é verdade? Mas você tem que crer e saber que é verdade, porque só Jesus, só Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele pode todas as coisas. E aquele cego, ele começa a gritar mais alto. Quando censuram ele: cale-se, e ele grita mais alto ainda e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu quero chamar a atenção é que todos eles buscaram ao Senhor, intensamente. E Jesus ouve e fala assim: traga ele aqui. E eles levaram esse homem até lá. E Jesus pergunta para ele: você crê mesmo que eu posso fazer isso? Ele fala sim. E Jesus fala: seja feito conforme a sua fé. E ele volta a enxergar. E sai pulando, louvando a Deus, alegre. Em Lucas 17:11, vemos outra passagem também de 10 leprosos. Jesus passando à beira do caminho, eles não podiam se aproximar de ninguém. Os leprosos eram considerados impuros naquela época. Eles ficavam à distância, mas eles viram Jesus. Eles viram Jesus e começaram a gritar: Jesus, nos cure, gritando de longe. E Jesus dá uma ordem, fala: vá lá e apresente-se aos sacerdotes. E eles confiaram e foram andando. Eles não viram que eles tinham sido curados. Quando Jesus falou para eles: vai e apresente-se ao sacerdote. Por que Jesus fala isso? Porque quando um leproso era curado, naquela época, eles tinham que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote o examinava para ver se não tinha nenhum vestígio de lepra, para que confirmasse que eles tinham sido curados realmente. E eles foram, só que eles estavam cobertos de lepra. E no meio do caminho, a Bíblia nos relata que eles foram curados e purificados por inteiro. Porque eles buscaram e confiaram no Senhor. Buscaram e confiaram. Eles não ficaram parados. Eles não esperaram somente, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente, não esperaram somente que Deus fizesse algo, porque Ele já nos deu tudo, irmãos. Nós temos que entender que o sacrifício de Jesus, ele foi completo, não foi pela metade. A Bíblia diz que nós temos tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos um com Ele. Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Tudo que nós temos, tudo que nós desejamos e precisamos, nós já temos. O sacrifício dele foi completo. Como nós sabemos, a salvação, ela significa sozo no grego, que quer dizer cura, preservação, proteção, provisão, salvação. Nós temos tudo isso já, mas nós temos que pegar, e é pela fé que nós fazemos isso, é buscando a Deus. A Bíblia nos fala lá em Mateus 8,16, eu gostaria que você abrisse minha Bíblia lá comigo. Mateus 8,16, ela diz que eles traziam os doentes até Jesus, e Ele curava todos. Eles levavam os doentes até Jesus, e todos Ele curava. Mateus 8,16 diz assim: no início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e Ele com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Ele curou todos os que estavam doentes. Todos os que foram levados até Jesus. Nenhum que foi até Ele
voltou decepcionado. Jesus não falou, bom, agora não. Não, curou a todos. Todos aqueles que foram até ele, crendo que ele poderia fazer aquilo que estavam buscando, ele fez. Aleluia. Existem também exemplos de pessoas que foram curadas por Jesus ter ido até elas. Mas por que isso aconteceu? Porque eles não poderiam ir até Jesus e porque não tinha ninguém que os levasse. É diferente. Vou dar 2 exemplos, que é o cego de nascença, que está lá em João 9. Ele nasceu cego. Ele não tinha como ir, ele poderia até ouvir. Se alguém não levasse ele até Jesus, não teria como ele ir até Jesus. Mas Jesus, ele foi até ele. Sabe, irmãos, nós sabemos que Deus, ele é bom e compassivo. E ele sempre dá um jeito de alcançar todos, irmãos. Todos serão alcançados. Aqueles que não têm condições de se mover e ir até Jesus, porque Jesus sabe, ele sabe das nossas limitações. E ele conhece o nosso coração. Então fique tranquilo. Mas quando nós podemos fazer a nossa parte, ir até ele, nós devemos fazer. Nós não devemos nos acomodar. Teve também aquele homem que está lá em João 5, que era o aleijado, que estava no tanque de Betesda, 38 anos. 38 anos ele não podia se mover. Tanto que quando Jesus chega perto dele, ele nem sabe quem era Jesus. Jesus fala, por que você está aí e não anda? Ele fala, porque não tem ninguém que me joga no tanque. Porque eles criam que descia um anjo e a água era agitada e a pessoa que caísse em primeiro lugar era curada, como as Escrituras falam. Jesus, com uma palavra, ele foi até aquele homem. O apóstolo Paulo, é relatado uma pregação onde ele estava fazendo, uma pregação muito intensa. E ele estava olhando, ele viu um aleijado sentado lá ouvindo o que ele estava dizendo. E a Bíblia relata que ele viu, ele percebeu que o homem tinha fé para ser curado. E com uma palavra ele disse, levanta e anda. E o homem foi curado instantaneamente. Aqui da mesma forma, Jesus com uma palavra fala, levanta, pega seu leito e vai para casa. 38 anos sem andar, ele foi alcançado por Jesus. Porque, irmãos, Jesus, é da vontade de Deus que todos se salvem. E é da vontade de Deus que todos sejam curados. É da vontade de Deus que todos tenham provisão. Deus, ele não iria nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino dele para nós vivermos igual ou pior do que nós vivíamos. Nós estamos num reino superior, superiores promessas, poder infinito. Nós temos que desfrutar disso e saber quem Deus é, como ele age, vendo Jesus como ele se comportava, crendo nele de todo o nosso coração. Você crê nisso? Eu tenho certeza que você crê. E todos aqueles irmãos que foram até Jesus, ele falava, você crê que eu posso fazer isso? Porque é pela fé. Ele sempre respondia, a maioria das vezes a Bíblia relata, seja feita conforme a sua fé, conforme você crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. E aquele que crê no Senhor, o busca diligentemente, com todas as suas forças. É isso que o primeiro mandamento fala. Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, de todo o seu coração. Aleluia. Muitos, por não conhecerem a Deus e nem buscar conhecê-lo, o tornam o motivo de todas as suas desgraças e o culpam ainda por cima. Eu falei no início que Deus, ele é culpado de muitas coisas que ele não faz, mas é porque eles não conhecem a Deus. E eles o culpam e falam, por que você não faz isso? Por que Deus não faz isso? Por que isso está acontecendo? Irmãos, ele já fez. Ele já fez. Ele já nos deu tudo. A diferença é que provavelmente
Você não sabia disso, mas hoje você sabe. Agora você passou a saber que você é um com Ele. E eu vou te mostrar na palavra que toda a autoridade lhe foi devolvida, nos foi devolvida. Nós temos o poder de Deus disponível para nós, para mudarmos toda e qualquer circunstância. Lá em Salmo 115, 16, diz isso, fala que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. A responsabilidade e a autoridade nos foi devolvida. Lucas 10:19 diz: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém lhes causará dano algum. Ele nos deu, a autoridade está no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, nome que foi dado à igreja, aos filhos. Toda essa autoridade vem revestida de todo esse poder, de tudo isso que Ele mesmo fez enquanto homem aqui. Ele olhou para mim e para você e falou: você fará as coisas que eu faço e coisas ainda maiores, em meu nome. Ele disse, em Isaías 53, fala que Ele olhou do seu penoso trabalho e se agradou, porque Ele sabia que naquela cruz o que Ele estava sofrendo ia redimir a mim e a você, ia nos justificar e devolver toda essa condição que foi perdida lá no Éden, nos foi devolvida toda essa condição numa aliança superior. Nós estamos na aliança do Espírito em Jesus Cristo. Você se alegra? Aleluia! Nós não podemos fazer do único que pode nos ajudar o nosso inimigo. O seu inimigo é outro, não é Deus. Seu inimigo é Satanás, é o diabo. É ele que veio para roubar, matar e destruir. A palavra diz que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E foi isso que Ele fez. Aquele sacrifício naquela cruz te devolveu toda essa condição. Te devolveu e me devolveu essa condição de filho, de estarmos na presença de Deus e termos autoridade sobre todas as hostes malignas. Nós temos isso. Foi nos devolvida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Aleluia. Tiago 1,16 fala assim: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Sabe, está dizendo aqui que tudo que é bom vem de Deus. Tudo o que é bom vem do alto, vem de Deus. Ele desce até nós, do céu, do alto. E fala aqui, no 16, não sejam enganados, porque existe aquele que veio para enganar. Existe aquele que veio, ele é chamado do enganador. E ele gosta, irmãos, de fazer as coisas erradas e fazer com que muitos pensem que foi Deus que fez. Veja o que Tiago está falando aqui: não sejam enganados, porque tudo que é bom vem de Deus. Se tudo que é bom vem de Deus, irmãos, você já sabe de onde que vem tudo que é ruim. Não vem dele, vem de outro, é do diabo que vem. Então não permita ser enganado. Aproxime-se de Deus, confie em Deus. Em Romanos 10:11, diz que as Escrituras nos dizem o seguinte, que todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Olha só, eu só estou repetindo as palavras que Deus falou, irmão. Essas palavras foi Ele que disse. Parafraseando, é como se Deus estivesse falando assim: pode crer em mim e fique tranquilo, porque você nunca vai ser decepcionado por crer em mim, por acreditar em mim, por me conhecer e saber quem eu sou. Fique tranquilo, pode crer, porque tudo que eu disse é verdade. Aleluia.
Deus se responsabiliza. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, Deus, Ele foi com a nossa cara. Ele nos ama mesmo. Ele não mudou de ideia quanto a nós. Ele nos ama, Ele te ama, e Ele já fez tudo e continua fazendo, porque Ele enviou o seu Santo Espírito para estar aqui conosco. É o poder de Deus. As Escrituras falam em Efésios que o Espírito Santo é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele habita em mim, habita em você. É muita coisa. Nós precisamos, irmãos, decidir hoje abandonar a inconstância e depositar nossa confiança no lugar certo, que é em Deus. A nossa confiança tem que ser depositada plenamente em Deus. Salmos 91 diz: o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Ele inicia o versículo dizendo na Bíblia King James, Salmos 91:1, e é a única versão que fala dessa forma, e eu gosto dessa forma que a versão King James fala. Ela fala: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Intimidade, confiança, fidelidade, buscar conhecer ao Senhor, habitando com Ele sempre. Por não conhecerem a Deus, por não saber quem Deus é, pessoas erram constantemente, cometem erros e fazem coisas impensadas. Jesus ele nos advertiu isso. Lá em Marcos 12:24 ele falou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendem as Escrituras nem o poder de Deus. Se nós não compreendermos, irmãos, o que está escrito nessa palavra, e não buscarmos compreender essa palavra, essas verdades, vamos continuar errando. Vamos continuar cometendo erros que Deus não quer que cometamos e que já fez tudo para que nós não os cometamos. Ele nos ama. Nós devemos conhecer o Senhor, mergulhar profundamente nele, saber dos planos dele para nós e o chamado que ele nos fez. É nossa responsabilidade fazer isso. É nosso interesse conhecer a Deus. Queima no meu coração, irmãos, conhecê-lo cada dia mais, me entregar a Ele cada dia mais, buscá-lo todos os dias com mais intensidade, sabe? É uma intimidade onde essas dúvidas elas vão desaparecer. Nós vamos ter tanta confiança no Senhor que nada vai nos abalar, sabe? Uma confiança onde não importa o que chegue, não importa o que se levante, não importa a informação que chega até nós, nós vamos ter a certeza onde nós estamos e em quem confiamos. Não importa a notícia, não importa o diagnóstico, não importa o que os jornais falam, nós vamos saber o que Deus fala e confiar exatamente no que Ele diz, inabaláveis, confiando nele e somente nele, na certeza de que só Ele é o verdadeiro, de que não importa a circunstância, que Ele pode mudar. Não importa o que se levante, se você crê nele, ele vai agir a seu favor. Lembra que nós lemos, aquele que deposita sua confiança nele jamais será decepcionado. Jamais será decepcionado. E para finalizar, eu gostaria de estar lendo com vocês Romanos, o capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler Romanos 5, a partir do versículo 1. A intimidade, irmãos, vai colocar você num lugar onde as dúvidas quanto ao caráter de Deus jamais existirão. Está disponível através da palavra de Deus, através da oração e do Espírito Santo. Romanos 5:1 diz assim:
Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus é nosso amigo, Ele nos ama. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, foi por meio de Jesus que nós temos paz com Deus. Ele pagou uma dívida que nós não poderíamos. Por isso que Ele foi para aquela cruz, para pagar a minha e a sua dívida. E isso nos trouxe remissão, justificação. Nós temos paz com Deus. Não porque Deus, Ele era nosso inimigo, mas o pecado causou essa divisão. No 2 fala, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. O único caminho, a única forma para que tenhamos esta paz com Deus é através de Jesus Cristo. É através do sangue de Jesus naquela cruz. É através desse sacrifício redentor que Ele fez por nós. Eu gostaria de convidar você hoje, você que está aí na sua casa, que você ouviu essa palavra, que você crê no que você ouviu, e hoje você ainda não fez a confissão, você ainda não tem essa intimidade com Deus, você ainda não tem o acesso ao trono da graça, porque a única forma é mediante a aceitação sobre aquilo que Jesus fez por nós, do seu sacrifício. A Bíblia nos fala que se você confessar, se você crer que Jesus Cristo morreu por você, te redimiu dos pecados, que Ele morreu e ressuscitou para a sua completa justificação, se você crê nisso de todo o seu coração e confessar Ele com a sua boca, a Bíblia fala que você tem essa paz com Deus, você é liberto do pecado, você nasce de novo, uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se você está aí na sua casa, eu quero orar com você. Feche seus olhos onde você estiver e fale comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter ficado longe de você por tanto tempo. Eu não o conhecia, mas hoje eu sei tudo aquilo que o Senhor fez por mim. E hoje eu não quero mais viver uma vida comum, eu não quero mais viver a vida que eu vivia. Eu o aceito e o recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Eu o recebo como Senhor da minha vida. Eu quero ter paz com Deus. Eu sei que Deus é bom e eu o quero para mim, eu quero ter uma vida com Ele. Eu quero ser dele, eu quero ser um com Ele. Se você fez essa oração, você foi justificado e você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você é um com Deus e você tem paz com Ele. E você é digno de todas essas promessas. Tudo isso é para você. Ele te ama. Ele deu a sua vida por você. Não existe amor maior. Fique tranquilo e se alegre, porque Ele te ama e Ele não está bravo ou com raiva de você. Ele nunca esteve. Ele deu a sua vida por você, para que você tenha vida e abundância, e não viva mais como você vivia antes. Você é um com Ele, alegre-se, fique tranquilo. Busque ao Senhor de todo o seu coração, diligentemente. Se você ainda não o conhece, busque conhecê-lo. Tenha intimidade com Ele, você vai ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele te ama e quantas coisas Ele vai fazer, quer fazer e pode e fará por você. Aleluia, eu creio nisso. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Vamos louvar ao Senhor por esse amor, por essa fidelidade, por toda essa bondade. Aleluia.
Aleluia. É isso mesmo. Ele é tudo isso. Você foi abençoado porque eu fui ricamente abençoado, irmãos. Obrigado por estar conosco. E, como eu sempre digo, logo estaremos juntos presencialmente. Tenha uma semana produtiva na prática da palavra e até logo. Fiquem na paz. Um grande abraço a todos.